Tivemos uma reunião muito produtiva nesta manhã, com a presença da nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, do nosso presidente do IFAM, Leandro, e toda a sua equipe, a equipe da Prefeitura, discutindo projetos importantes para a cidade, em especial para o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio, onde existem diversos projetos da Prefeitura em curso e diversos projetos de novos empreendimentos para surgir nessa área, pedindo o apoio da ministra, pedindo o apoio do presidente para agilizar a aprovação desses projetos, para facilitar os entendimentos e, com isso, possibilitar o desenvolvimento da nossa cidade, tão importante para a nossa economia. É isso, olha, com certeza o Ministério, né, está aqui presente, fazendo cumprir o que promete, na verdade, de que apoiar todas as iniciativas que tragam o desenvolvimento da cultura para o Brasil, né? Então, ainda mais sendo minha cidade, que eu amo tanto, esse prefeito que está aí tocando obras tão maravilhosas para a nossa cidade. Então, estamos aqui, o presidente do IFAM também, cumprindo também esse diálogo, né, importante para a gente efetivar o que precisa, né? Bom, em primeiro lugar, a gente agradece a oportunidade e eu quero dizer que nessa nova gestão, liderada pela ministra Margarete, presidente Lula, com uma diretoria que está muito à disposição do diálogo, a gente quer tornar Salvador um exemplo, uma referência da política de patrimônio cultural, envolvendo a sociedade, o patrimônio material e imaterial caminhando juntos na ocupação cultural dos bens, de fazermos parcerias também com o setor privado para ocupação comercial, turística, para que a gente possa tornar o patrimônio cultural de Salvador, que é patrimônio da humanidade também, uma possibilidade, um instrumento de desenvolvimento local para geração de oportunidades para as pessoas, que são o nosso grande centro, a nossa grande prioridade. As pessoas que estão aqui, que são a própria memória da cidade. Obrigado a todos. A cidade começou aqui, cidade baixa, cidade alta. E, como todas as grandes cidades, foi surgindo novos centros comerciais. Então, em outra região da cidade, com a chegada de shoppings, com a chegada de novos prédios comerciais, acabou tendo atividade econômica, foi se deslocando para outra região da cidade. E aí fica sobre a responsabilidade do poder público resgatar, recuperar, preservar e tentar reaquecer as atividades econômicas nesta região. Eu sou prefeito há 2 anos e 4 meses, mas nós estamos aqui à frente da prefeitura há 10 anos. E na gestão anterior fui secretário de algumas pastas, fui vice-prefeito e sou morador da área, né, acompanho a vida política da cidade há quase 25 anos. E desde quando eu comecei como estagiário aí na Câmara, que a gente ouve essa conversa de revitalização do centro histórico, de recuperação do patrimônio histórico, de fazer com que essa área volte a ter pujança. De lá para cá, nesses 10 anos, a Prefeitura já investiu em diversos equipamentos, mais de 800 milhões de reais. Foram recuperação de praças, recuperação
de patrimônio histórico, a exemplo das muralhas, tem parceria com o IFAM, do projeto na época eu era secretário, dos Arcos da Montanha, a implantação de novos equipamentos para atrair visitantes e turistas. Os dois principais é o Museu da Música e a Casa do Carnaval. E uma decisão estratégica da gestão de transferir, hoje já estamos aí, 80% dos órgãos da Prefeitura. Nós fizemos a centralização administrativa. Ao invés de construir um centro administrativo na outra área da cidade, nós fomos alugando prédios, casarões antigos, recuperando e ocupando. E qual é o meu sentimento, qual é a minha convicção depois desses 10 anos de muito esforço? Que o poder público sozinho não vai conseguir resolver esta região. Quando eu digo poder público, prefeitura, governo do estado e governo federal, porque também o governo fez investimentos, o governo federal também fez recuperação de igrejas, recuperação de patrimônios, em especial através do IFAM. E o meu sentimento, quando eu converso com outros prefeitos, que eu vejo os centros históricos de outras cidades, o sentimento é o mesmo. Ou vai haver um sentimento de corpo no sentido de dar condição para que a iniciativa privada possa chegar, ou a gente não vai conseguir ocupar o espaço público com a necessidade que ele exige. Essa região, infelizmente, vem se transformando, apesar de todos esses investimentos, quando passa de 18 horas, não tem mais atividade comercial, vira uma área ocupada por pessoas em situação de rua, por pessoas que estão com dependência de substâncias psicoativas. E aí, nós, prefeitura, também, para atrair o privado, já demos todos os incentivos, estímulos fiscais, já facilitamos, já modernizamos a nossa legislação e, mesmo assim, não avança. Então, foi fruto da nossa conversa com a ministra, e aí uma pauta que é recorrente de todos, é que, principalmente nessas regiões, precisam ter regras claras, precisam ter princípios, parâmetros que possam regulamentar os serviços, as construções e as atividades. Porque ninguém vai adquirir um patrimônio, vai fazer um investimento para depois ficar na dependência. E aí o que a gente vê aqui é uma análise subjetiva, com todo respeito aos técnicos do IFAM, eu respeito muito, a gente tem uma parceria histórica com o IFAM aqui. Nesses 10 anos e 4 meses, nunca tivemos nenhum problema, sempre nos nossos prédios, o que foi demandado, a gente procurou ajustar, é verdade, às vezes discordando, mas buscando o entendimento. E conseguimos fazer as entregas. Mais uma coisa é o poder público, que tem uma lógica diferente da iniciativa privada, que depende, para fazer investimentos, de uma segurança jurídica, que não tem. Então, ao longo desses anos, e não quero dizer que eu concorde ou discorde, nós perdemos a oportunidade de trazer equipamentos privados para esta região, que acabaram contribuindo para esta crise que está aí. Eu vou dar um exemplo claro aqui, eu nem sei qual era o projeto da época, se estava certo ou não, a gente nem estava na prefeitura nesse período, mas eu estava sábado conversando com o senador Jacques Wagner, que era o governador na época, me falando do esforço que ele fez para tentar aprovar, na época, no IFAM, nesse prédio do Casarão dos Azulejos Azuis, o Hotel Hilton. E não conseguiu. Eu disse, governador, o senhor não conseguiu e essa conta sobrou para a prefeitura. Depois eu virei secretário de infraestrutura, o prédio ia cair, foram 11 milhões para escorar. Depois a gente decidiu fazer um Museu da Música. Entre a obra e a curadoria, nós botamos mais 120 milhões de reais. Estou falando aqui de 130 milhões de reais. Um equipamento que
está cumprindo o seu papel, atrai turistas, atrai visitantes, tem um custeio mensal, mas com certeza um hotel geraria emprego, atraía mais pessoas, geraria impostos, e a prefeitura podia ter recuperado um outro casarão, até porque tem vários aí nestas condições. A minha visão em relação a isso, e a gente compartilha também aqui com o presidente, é que existe já uma necessidade de criar realmente, presidente, algumas aberturas para essas questões de centros históricos mesmo. É claro que tem algumas coisas que, alguns sítios, né, que ela tem realmente uma questão que eu acho que também passa muito mais por uma reforma, uma responsabilidade do governo mesmo, mas existem outras que a gente precisa começar a abrir um pouco, porque a gente viaja, vê grandes cidades, e essas grandes cidades elas se permitem alguma flexibilização dessas regras, né? Então, é uma coisa que eu observo, porque além de viajar, e essa reclamação dessa coisa tão castiça é em todo lugar do Brasil. Tem os centros históricos, que tem áreas que realmente precisam de proteção e precisa de reforma, mas tem umas outras que a gente precisa começar a ter uma maleabilidade. Eu sei que é um assunto bem assim sensível, né? Mas é preciso que a gente comece, porque a geração, o tempo está mudando, novas gerações chegando, novas pessoas. Em uma cidade como Salvador, que é a minha cidade, que eu amo e conheço também muito essa coisa que o prefeito está falando, né? Eu mesmo sinto essa necessidade já há algum tempo que Salvador tem uma dinâmica mais moderna com o tratamento do centro histórico. Então, é uma opinião, eu sei que tem as visões técnicas, né? Também que aí cabe, mas eu acho que cabe uma discussão nesse sentido mesmo, não só na questão aqui em Salvador, prefeito, mas em outros lugares que tem essa mesma queixa, né? Nós estamos retomando os comitês gestores do Patrimônio Mundial. Já fizemos o caso Valongo, já estamos reestruturando lá no Rio de Janeiro também nas paisagens cariocas, e vamos fazer em todo o Brasil com os 15 sítios. Inclusive, estivemos juntos lá na cidade do Patrimônio Mundial, agora nas Missões. Então, esse comitê gestor, fundamentalmente, é o espaço dessa colaboração que a gente está querendo firmar aqui e pactuar, tanto entre o poder público local, IFAM, junto com as entidades da sociedade civil e parceiros que possam somar na gestão, na perspectiva e no planejamento.